Os médicos veem algo saindo da cabeça do bebê. Quando descobrem o que era, isso os deixou aterrorizados. Sierra Yoder e seu marido Dusty Yoder entraram no carro e foram para o hospital, mas não tinham mamadeiras, fraldas ou cadeirinha para transportar o filho recém-nascido para casa. Eles simplesmente trouxeram uma calça combinando e meias felpudas. Eles planejaram colocá-lo nele o mais rápido possível. Bentley tinha uma doença incomum em que seu cérebro estava crescendo fora do seu crânio, do qual Dustin e Sierra Yoder de Sugar Creek, uma pequena cidade em Ohio, estavam cientes. Sierra afirma que os médicos disseram a ela e o marido que seu filho não viveria muito tempo após o nascimento. Os médicos a avisaram que se ele não morresse, viveria sem função cognitiva. Ela afirmou que ela e o marido foram encorajados a pensar no aborto, que de fato fizeram, mas decidiram manter a gravidez na noite anterior à operação. Eles estavam a poucas horas do nascimento. Agora, eles faziam planos para conhecer seu filho e então se despedir. Sierra disse ao Washington Post que estavam ansiosos para conhecê-lo, mesmo que fosse apenas por uma hora. Ficamos apenas aliviados por ele ter chegado tão longe e que poderíamos encontrá-lo vivo e bem. Bentley, por outro lado, tinha uma ideia diferente, de acordo com seus pais. Ele agora tem 7 meses e está alerta, depois que os médicos do Hospital Infantil de Boston inventaram uma maneira de reinserir seu cérebro em seu crânio, no qual foi apelidado de avô de todos os casos. Foi um tratamento que salvou a vida, disse o neurocirurgião-chefe do Hospital Infantil de Boston, Dr. Mark Proctor, ao Boston Globe. No entanto, ele não terá uma vida normal. Bentley, sem dúvida, enfrentará muitas dificuldades. Encefalite é uma doença congênita rara, em que o cérebro de um bebê se desloca do crânio enquanto ainda está no útero, e os ossos ao redor não crescem corretamente. De acordo com a Organização Nacional de Doenças Raras, a região do cérebro que fica fora do crânio é normalmente coberta por pele fina ou por membranas. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, cerca de 375 crianças, ou uma em cada 10 mil, nascem nos Estados Unidos a cada ano com a deformidade, que pode causar deficiências físicas e mentais, além de problemas de visão, convulsões, fraqueza muscular nos braços e nas pernas. A razão por trás disso é desconhecida. Os especialistas explicam que, como a maioria das doenças neurológicas, há um aspecto de gravidade que varia de baixo a moderado, e casos graves, como o de Bentley. O saco rompido pode conter membranas cerebrais e fluido cerebral. Segundo Alan Cohen, chefe da neurocirurgia pediátrica do Hospital Johns Hopkins, um cirurgião normalmente remove o saco quando está cheio de massa cerebral não funcional. No entanto, se contiver estruturas cerebrais essenciais, o cirurgião deve descobrir um meio de colocar o cérebro de volta no crânio, disse ele. Achávamos que não tínhamos a mínima chance. Sierra e Dustin Yoder, ambos com 25 anos, cresceram juntos em Sugar Creek. Sierra Yoder explicou que suas mães se conheciam desde o ensino médio e os apresentou quando eles tinham 2 anos de idade. Eles se casaram aos 21 anos de idade e o primeiro filho do casal nasceu 2 meses depois. Sierra Yoder disse que sua primeira gravidez e o parto foram tranquilos e o menino está crescendo forte. Eles começaram a planejar Bentley em dezembro. A gente não se importava se seria um menino ou uma menina, ela explicou. Tudo que a gente queria ter certeza era de que Bill teria companhia. No mês seguinte, eles descobriram que estavam esperando um filho. Sierra Yoder afirmou que as coisas pareciam ser as mesmas. Na segunda vez, o bebê começou a chutar e chutar e chutar sem parar, e ela e o marido discutiam sobre os nomes ideais para o bebê. Sierra disse que ela e o marido foram ao médico com 22 semanas para descobrir o sexo do bebê. Seu médico esguichou uma gosma gelada em seu estômago para fazer um ultrassom e olhou para a tela. Então, ela disse que o médico ficou muito sério e eles ficaram aterrorizados. Algo parecia estar errado com o crânio do bebê, segundo afirmou Sierra Yoder. Talvez ele tivesse perdido sua coroa. Talvez ainda mais, não era óbvio o que tinha acontecido. Eu e o meu marido fomos ao hospital para mais exames, explicou ela. Comecei a chorar imediatamente. Não tinha certeza de que ele sobreviveria. Os médicos também não sabiam. A anormalidade congênita de Bentley
foi revelada aos Yoder pelos neurocirurgiões do hospital, que os avisaram que seu bebê tinha poucas chances de sobreviver, se chegasse a sobreviver. Os médicos disseram a Sierra que a condição dele não é compatível com a vida. Pelo fato dela estar bem avançada na gravidez, os médicos aconselharam o casal a realizar o aborto e fazê-lo imediatamente. Esse era o aspecto mais triste de tudo. Ela admitiu que aquele dia eles decidiram que não queriam que ele nascesse em um mundo onde sofreria. Eles escolheram 26 de julho de 2015 como a data. No entanto, o casal começou a duvidar de sua decisão, sem saber se deveriam abortar ou dar à luz, e mantê-lo com eles até que ele morresse. Eu disse a Justin, na noite anterior ao procedimento, que eu não poderia fazer isso. Sierra se lembra. Ele deu um suspiro de alívio. Ele ficou muito feliz. Os médicos nos ofereceram panfletos com endereço de casas funerárias locais, bem como informações sobre enterros e cremações, lembra Sierra. Ela afirmou que queria que ele fosse cremado, mas que ela não conseguia imaginar sua morte antes do seu nascimento. Bentley Ross foi o nome escolhido pelo casal. Eles começaram a refletir sobre as primeiras vezes. A primeira vez que ela o conheceu, a primeira vez que ela o abraçou, e esperavam que esses não fossem os seus últimos momentos. Eles estavam a poucos minutos do nascimento. Sierra Yoder estava em trabalho de parto desde as 8 horas da noite de Halloween. Ela descreveu o quarto do hospital como repleto de emoção, mas não de tristeza, e sim de alegria pelo bebê que eles estavam prestes a conhecer, independentemente de quão breve seu tempo juntos pudesse ser. Ela começou a empurrar após 9 horas de trabalho de parto. Bentley nasceu 15 minutos depois. Ela disse que estavam todos emocionados. Já esperávamos isso há muito tempo. O cordão umbilical de Bentley foi cortado por Justin Yoder. Ele foi enrolado em um cobertor pelas enfermeiras. Não havia ninguém para limpá-lo, medi-lo ou extrair os fluidos do parto do seu pescoço. Bentley precisava estar nos braços de seus pais o mais rápido possível. Cada momento passado com ele para sua família não tinha preço. Cada minuto poderia ter sido o último para os Yoder, e eles sabiam muito bem disso. Sierra Yoder comentou que ele era perfeito. Não importava quanto tempo tivéssemos, estávamos simplesmente gratos por poder segurá-lo. No entanto, ele estava chorando, respirando e se movendo. Ela continuou. Todo mundo estava olhando para ele. Estávamos todos esperando que algo acontecesse durante as primeiras 4 ou 5 horas de sua vida, mas nada disso aconteceu. Bentley não morreu nas 36 horas após o nascimento, como previam os médicos. Então os membros da família vieram ver o bebê. Nos viramos para a enfermeira e perguntamos: o que vamos fazer agora? Ela explicou. A família foi instruída pelos médicos a levar Bentley para casa e providenciar cuidados paliativos. Foi exatamente isso que eles fizeram. A saúde de Bentley era um problema para ele. Ele foi internado no hospital com um vírus respiratório, bem com infecções com estreptococos e estafilococos em seus pulmões. Ele foi colocado em uma máquina de respiração certa vez, e os médicos estavam preocupados que, uma vez retirado de lá, ele seria incapaz de respirar por conta própria. Mas ele provou que os médicos estavam errados mais uma vez. Ele estava acordado, disse a enfermeira. Ele estava olhando diretamente para nós. Bentley foi consultado por um especialista no Hospital National Children's, em Columbus, quando ele tinha cerca de 4 semanas de idade. De acordo com Sierra Yoder, um neurocirurgião nos avisou, depois de analisar a ressonância magnética de Bentley, que seu cérebro estava gravemente danificado, dentro e fora do seu crânio, e que ele não viveria muito mais tempo. Então, naquele momento, perdemos toda a confiança. Ele foi enviado para a clínica em Cleveland, aos 4 meses de idade, quando um cirurgião disse a seus pais que ele parecia estar usando seu cérebro, mas aquele cirurgião não sabia se poderia reinseri-lo com segurança em seu crânio. A família seguiu então para o Hospital Infantil de Boston. Bentley foi apresentado à equipe cirúrgica por seus pais, Dustin e Sierra. Essa equipe é especialista em casos graves de encefalite e atende vários pacientes todos os anos. Dr. Mark Proctor, o neurocirurgião, e Dr. John Mira, o principal cirurgião plástico do Boston Children's Hospital, elaboraram um plano cirúrgico na época. A criança tinha 5 meses de idade e tinha uma bolsa que se estendia do seu crânio, que incluía um pedaço importante do seu cérebro.
a parte que regula a função motora e a resolução de problemas, bem como a parte que controla a visão. O volume de Bentley, que agora estava enterrado sob um manto de mechas douradas, não podia ser removido. Ao contrário de muitos casos, ele estava mantendo o seu cabelo. A equipe cirúrgica do Hospital Boston Children's empregou modelos 3D impressos para se prepararem e praticarem suas técnicas. O cérebro de Bentley estava 100 centímetros cúbicos fora do seu crânio. Então os cirurgiões tiveram que estender seu crânio para acomodá-lo. Eles elaboraram uma estratégia que consistia em fazer vários cortes verticais no crânio de Bentley e permitir que ele se abrisse para criar espaço extra. Ele disse: essas placas especiais de dissolução manteriam a região aberta, permitindo que o cérebro de Bentley retornasse ao seu crânio. A equipe começou a trabalhar em 24 de maio. Seus cachos foram raspados e a pele e as membranas que cobrem seu cérebro foram arrancadas. De acordo com o neurocirurgião, a seção fora do seu crânio incluía um pedaço menor do lobo frontal direito e um pedaço maior do lobo occipital direito. Especialistas drenaram do cérebro de Bentley um pouco do líquido. A equipe então cortou o crânio e colocou o cérebro de volta em sua cabeça. A equipe, por fim, cruzou o osso restante dos cortes no topo da cabeça para preencher a lacuna. Bentley ficou em recuperação pelas 5 horas seguidas. Na sala de espera, sua família, seus pais, avós e o irmão mais velho, Bill, tinham um olhar fixo nos cirurgiões que se aproximavam. C.R. Older disse: quando os vimos, nossos corações despencaram. Eles foram informados que a cirurgia levaria muito mais tempo. Estávamos apavorados. Eles foram ver Bentley enfaixada em uma cama de hospital, vestindo um pequeno vestido médico com tigres de desenho animado. E C.R. Older disse: ele estava acordado, ele estava olhando para nós. Ele não estava irritado, ele estava simplesmente deitado lá, absorvendo tudo. Bentley podia manter a cabeça erguida cerca de 1 mês após a cirurgia no cérebro. De acordo com a sua mãe, ele está comendo, está radiante e está falando de forma incoerente. C.R. Older afirmou: seu cabelo está crescendo de volta, ele está começando a parecer uma criança normal. Ninguém sabe o que o futuro de Bentley reserva para ele. Mas de acordo com a sua mãe, eles renovaram o otimismo. Eles não têm ninguém para compará-lo, por causa de quão diferente é o seu cérebro. C.R. Older disse: os médicos acreditam que ele terá uma vida gratificante. Tudo o que temos que fazer agora é dar um passo de cada vez. Que história sensacional! E essa história termina por aqui. O que você achou dessa história? Não deixe de escrever sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, compartilhe ele com seus amigos e familiares. Obrigado por nos assistir, um forte abraço e até a nossa próxima história.